eu costumo dizer que eu jamais esperei, jamais imaginei fazer esse papel especificamente. A gente, quando vive para esse ofício, acho que antes de viver disso, sobreviver disso, digo até financeiramente, de pagar as minhas contas, mas é fundamental que a gente viva para isso, porque é um ofício que você tem que abraçar tudo de maravilhoso que ele te traz, mas também tem que saber sobreviver aos percalços. Uma das grandes, talvez a maior surpresa tenha sido o convite para fazer Jesus Cristo. E eu jamais me imaginei fazendo, honestamente, não sei, não que eu não me sentisse preparado, mas talvez eu pensasse que Jesus fosse uma figura grandiosa demais para um ator como eu, que felizmente, até hoje, depois de quase 30 anos de carreira, me sinto ainda um iniciante. Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce do homem tem a natureza humana. E quem nasce do Espírito Santo tem a natureza dele, que é espiritual. Eu acho que para quem assistiu foi uma grande oportunidade de ser tocado, de ser influenciado pela história de Jesus Cristo, que dirá para mim que tive a enorme responsabilidade de me apropriar, de emprestar meu corpo, minha voz, minha interpretação, meu entendimento para a mensagem que ele nos deixou e essas mensagens atemporais, né? Essas mensagens que perdurarão por toda a nossa existência, porque cá estamos em 2019, ainda falando e ainda orientados por todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Né? E tu estavas a dizer agora que emprestaste o teu corpo, a tua voz, emprestaste a ti, não é? Como é que se prepara para fazer uma personagem destas? Eu acho que a coisa mais importante, em primeiro lugar, era me colocar à disposição dessa história. Era compreender que o meu ego, que eu como pessoa, como ator, como profissional, jamais poderia aceitar estar à frente da história. Que essa história me colocava a serviço dela. Então, desde o princípio, eu entendi que eu era uma ferramenta. Eu era o ator que tinha a enorme responsabilidade de dar voz a Jesus Cristo. Então, isso foi um primeiro passo. Para que eu pudesse acreditar em tudo que eu estava dizendo. Porque estar em cena não é estar tecnicamente. Estar em cena é existir em cena. E como que você existe em cena? Você existe em cena a partir do momento em que você está totalmente aberto a compreender e acreditar naquele texto que você está dizendo, naquela história que você está contando. Então esse foi o primeiro passo. E a partir daí eu fui buscar ferramentas que são ferramentas teóricas, que é o conhecimento da Bíblia, de todas as passagens que eu iria dizer. Qual de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lança a mão dela e a levanta? E saber quais seriam os melhores caminhos, até fisicamente falando, para que eu pudesse proferir cada palavra, interpretar cada texto com a devida força, com a devida intensidade. Então, Jesus Cristo foi um grande revolucionário, foi um grande líder, foi o homem de maior inteligência, carisma, empatia, graça que passou por aqui. Então, para estar em cena com todos esses ingredientes, eu tinha que estar com muita convicção do que eu estava fazendo. Claro. Quanto tempo é que durou essa tua preparação antes de começares a gravar? Quando a gente fala de uma produção de TV, a gente que trabalha com isso, a gente já compreende que se trata de... é indústria, é uma produção em larga escala. A gente tem uma responsabilidade imensa
de contar uma história que se desenvolve ao longo de 180, 200 capítulos durante um ano de filmagem. No nosso caso, a gente começou em junho e foi até o início de março. Menos de um ano filmando. Mas a preparação começou cerca de 2 meses antes para mim. Eu tive o suporte valiosíssimo de um coach que me ajudou tecnicamente com exercícios de respiração e com estudos também que passaram por muitas referências. Grandes líderes como Martin Luther King, enfim, inspirações, que não seriam inspirações referências para seguir por inteiro, mas seriam referências importantes. Claro, de líderes, claro. E o entendimento da história. Isaías profetizou ainda sobre o Messias, dizendo: ele levará sobre si nossas enfermidades, nossas dores. Mas será ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O Messias não irá sofrer por suas culpas, pois não as tem. São nossos pecados que ele levará sobre si. Salve a minha filha. A minha filha está à beira da morte. Por favor, venha comigo. E durante tanto tempo que tu estiveste a gravar, houve uma cena mais importante para ti, mais marcante, pessoalmente, como Dudu Azevedo? Sim, algumas, né? Claro. Naturalmente, eu deixando de falar de muitas cenas, eu acabo sendo injusto, mas eu escolheria um momento que me marca muito, é a Santa Ceia. A Santa Ceia foi um momento, foi um pico de emoção para mim, porque é o momento em que ele prepara os apóstolos para a partida e para que eles entendam que eles vão dar sequência a todo o legado a partir dali. E toda a Via Dolorosa, a Via Crucis e o açoite, toda essa sequência foi muito marcante para mim. E para o público também. Para o público, sem dúvida. Era uma cruz de 70 quilos no meu ombro esquerdo, que eu carreguei durante longos dias de filmagem. E foi uma decisão nossa, inclusive o diretor dividiu comigo essa decisão, de trazer aquela complexidade para a cena, para que eu pudesse imprimir no meu corpo. A realidade mesmo, sim. Exato, e não ficar uma coisa puramente técnica. Uma cruz de isopor não iria me ajudar em cena, me atrapalharia mais. Então uma cruz realmente pesada me colocava na atmosfera que eu precisava, daquela realidade extrema e dolorosa. Levanta. É muito emocionante falar sobre esse trabalho, porque eu mergulhei profundamente e estive à disposição dele durante um período longo da minha vida, e um período muito importante, período que nasceu o Joaquim. Era isso que eu ia falar agora. Passados 6 dias da estreia da novela no Brasil, nasce o Joaquim. Pois é. Como é que é lidar com essa realidade tão importante para ti como pai, a primeira vez que tu foste pai, certo? E estás num papel como esse? Eu digo que eu tenho 3 filhos, eu de fato tenho, porque a Nanda me deu de presente o Pedro e a Manuela, que eu tenho a felicidade de ter como filhos também, porque eles também me ensinaram como ser um pai melhor. Claro. Voltando ao contexto do trabalho, eu estava... Imagina, gravar essa novela eu fui posto à prova em proporções extremas todos os dias. Eu cumpria 6 dias por semana, 12 horas por dia de trabalho, muito texto, condições adversas. Viagens para fora muitas também. Viagens, muito sol, calor, muito texto. Para uma cena dar certo, depende de muitas coisas darem certo. Porque tem os fatores técnicos, tem as variáveis, as coisas que são esperadas e as coisas que são inesperadas, que a gente já até sabe que podem acontecer, como a passagem de um avião, um ruído no cenário. E cada dia de trabalho era um dia longo, e eu chegava em casa
E o Joaquim pequenininho e toda a atmosfera da casa, saudade. Eu passava mais tempo trabalhando do que com as pessoas que eu mais amo na minha vida. Então, explicar pode até parecer fiel ao que realmente aconteceu, mas eu nunca vou conseguir explicar exatamente como foi, porque foi muito além. De uma coisa que eu nem imaginava que eu fosse capaz, mas que eu me vi capaz à medida em que eu fui realizando. E esse trabalho foi, por isso, uma grande experiência profissional, a maior experiência profissional da minha vida até agora. E, sem dúvida alguma, uma experiência pessoal indescritível, porque eu me sinto tendo exercitado tantas coisas e tendo saído melhor como pessoa depois dessa grande jornada. Por favor, senhor. Minha filha está muito doente. Eu vi quando curou aquela mulher. Desde que eu traga minha filha aqui, desde que ela toque no senhor, eu sei que ela vai ficar curada. Vão e chamem todos que precisam de minha ajuda. Avisem que eu estou aqui.